Amados irmãos e irmãs, Jesus está entre nós. O Mestre bate na porta de nossas casas e de nossos corações, nos pedindo para que Ele possa entrar. Jesus disse: onde uma ou mais pessoas estiverem reunidas em seu nome, ali também Ele estaria. Vamos aquietando nossos corpos, nossas mentes, tranquilizando os nossos corações e vibremos intensamente para o nosso lar. Pedimos a presença dos mensageiros de Jesus para queimar possível existência de energias negativas que estejam neste lar, nos fortalecendo na fé, no otimismo, na esperança e na perseverança no bem. Enquanto esses auxiliares de Jesus trabalham, rogamos a presença de nosso anjo de guarda, este amigo que nos acompanha nesta jornada evolutiva, pedindo a Ele que esteja conosco, nos intuindo agora e em todos os nossos dias, para tomarmos as melhores decisões, sempre pautadas no Evangelho do Cristo Jesus. Oremos, agradecendo a presença amorosa de Maria de Nazaré, que nos cobre com seu manto de amor e de luz. Mentalizemos e sentimos a presença de Jesus, nosso modelo e guia, que nos deixou o seu Evangelho, que nos tira das trevas da ignorância e nos traz para a luz eterna. Com o Mestre amado, vamos até o nosso Pai e Criador, com infinita gratidão pelo dom da vida, por esta vida em que agora estamos, por todas as bênçãos de aprendizados que tem nos ofertado. Oremos a oração que Jesus nos ensinou para nos ligar a Deus, nosso Pai e Criador. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, ó Pai, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em erros e tentações, livrando-nos de todo o mal, que assim seja. Assim, nós pedimos a permissão de Jesus, o nosso Mestre, e de todos os benfeitores, de nossos anjos de guarda, para darmos por iniciado mais uma oração no lar. Que assim seja. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para fazermos a oração no lar. Estamos iniciando a oração no lar com esse livro Jesus no Lar. Se você não viu o vídeo anterior que fala na oração no lar, eu peço por gentileza que possa ver e ouvi-lo primeiro, antes de continuar este vídeo, que é o segundo vídeo da série. Nossa proposta é fazer o estudo deste livro, Jesus no Lar,
Ele possui 50 lições. Cada lição é uma história contada por Jesus. Esta atividade do Jesus no lar, ela foi a primeira oração no lar, podemos assim dizer, que Jesus então fez. Quando ele, na casa de Pedro, ou Simão Pedro, como era o seu nome, ele conversava com seus discípulos e ali sempre tinha uma conversa com cunho moral que Jesus explicava para eles. E é exatamente essas histórias que nós vamos ver. Inicialmente, vamos ver a apresentação do livro. O livro, ele é apresentado, é o prefácio, pelo mentor Emmanuel. Vejamos então a forma que nós vamos apresentar. Nós vamos ler toda a lição e ainda fazendo um comentário para que todos possam entender. Jesus no lar. Para a generalidade dos estudiosos, o Cristo permanece tão somente situado na história, modificando o curso dos acontecimentos políticos do mundo. Para a maioria dos teólogos, é simples objeto de estudo nas letras sagradas, imprimindo novo rumo às interpretações da fé. Para os filósofos, é o centro de polêmicas infindáveis. E para a multidão dos crentes inertes, é o benfeitor providencial nas crises inquietantes da vida comum. Todavia, quando o homem percebe a grandeza da Boa Nova, compreende que o Mestre não é apenas o reformador da civilização, o legislador da crença, o condutor do raciocínio ou o doador de facilidades terrestres, mas também, acima de tudo, o renovador da vida de cada um. Atingindo esse ápice do entendimento, a criatura ama o templo que lhe orienta o modo de ser. Contudo, não se restringe às reuniões convencionais para as manifestações adorativas, e sim traz o amigo celeste ao santuário familiar, onde Jesus, então, passa a controlar as paixões, a corrigir as maneiras e a inspirar as palavras, habilitando o aprendiz a traduzir-lhe os ensinamentos eternos através de ações vivas, com as quais espera o Senhor estender o divino reinado da paz e do amor sobre a terra. Quando o Evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta ao Mestre Divino. Neio Lúcio conhece esta verdade profunda e consagra aos discípulos novos algumas das lições do Senhor no círculo mais íntimo dos apóstolos e seguidores da primeira hora. Hoje, que quase 20 séculos já são decorridos sobre as primícias da Boa Nova, o domicílio de Simão se transformou no mundo inteiro. Jesus continua falando aos companheiros de todas as latitudes. Que a sua voz incisiva e doce possa gravar no livro de nossa alma a lição renovadora de que carecemos
à frente do porvir, convertendo-nos em semeadores ativos de seu infinito amor. É a felicidade maior a que poderemos aspirar. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 3 de outubro de 1949. Queridos amigos, queridas amigas, então, como nós falamos, nós vamos agora ler novamente e vamos interpretar cada frase importante que nós vamos encontrando. Ele diz, então, para a generalidade dos estudiosos, o Cristo permanece tão somente situado na história, modificando o curso dos acontecimentos políticos do mundo. Para a maioria dos teólogos, é simples objeto de estudo nas letras sagradas, imprimindo novo rumo às interpretações da fé. Para os filósofos, é o centro de polêmicas infindáveis. E para a multidão dos crentes inertes, é o benfeitor providencial nas crises inquietantes da vida comum. O mentor começa aqui a descrever como Jesus, ou como Cristo, é visto pela humanidade. E cada tipo de pessoa vê o Jesus como uma forma que ele entende assim que está correto. Ele diz então que para a generalidade dos estudiosos, ou seja, para a maioria dos estudiosos, o Cristo permanece tão somente situado na história, modificando o curso dos acontecimentos políticos do mundo. Para essa maioria de estudiosos, Jesus então faz parte da história, simplesmente. Até porque o nosso calendário começa com ele, com o seu nascimento, não é assim? Depois ele diz que para a maioria dos teólogos, os teólogos são os estudiosos também do Evangelho de Jesus. Mas para eles é simples objeto de estudo, nas letras sagradas, imprimindo novo rumo às interpretações da fé. Ele está dizendo que os teólogos, a maioria deles, Jesus é um estudo das letras sagradas, que dão ali uma nova interpretação para que a fé possa ser fortalecida. E ele fala, para os filósofos, é o centro de polêmicas infindáveis, e para a multidão dos crentes, é o benfeitor providencial nas crises inquietantes da vida comum. Ele diz então que para os filósofos, ele é o centro de polêmicas infindáveis. Isto é, Jesus, para os filósofos, serve mais para polêmicas, para ficarem discutindo se Jesus veio, se ele não veio, e por que veio, coisas desse gênero. E ele diz que para a multidão dos crentes inertes. Ora, aqui nós temos que prestar atenção para que a gente possa ver se nós estamos inseridos nisto. Multidão dos crentes inertes. Inertes que estão parados. E nós temos que ver se nós estamos parados, porque aí nós estaremos enquadrados nessa situação. E ele disse que se nós formos então inertes, para nós ele é o benfeitor providencial nas crises inquietantes da vida comum. Em outras palavras, se nós somos crentes inertes, a gente vê Jesus como um benfeitor providencial da providência divina quando nós estamos em crises. Essas crises que acontecem sempre em nossas vidas. Nesta outra parte, diz assim: todavia, quando o homem percebe a grandeza da boa nova,
compreende que o mestre não é apenas o reformador da civilização, o legislador da crença, o condutor do raciocínio ou o doador de facilidades terrestres, mas também, acima de tudo, o renovador da vida de cada um. Aqui ele faz uma colocação daquilo que foi dito anteriormente. Ele diz que, todavia, quando o homem percebe, isto é, quando nós percebemos a grandeza da Boa Nova, a Boa Nova é o Evangelho de Jesus. Então, quando nós percebemos a grandiosidade que é o Evangelho de Jesus, nós compreendemos que o Mestre não é apenas o reformador da civilização, porque ele foi o reformador. Ele reformou a ideia de que o povo tinha de Deus, por exemplo, do pecado e uma série de coisas, não é assim? E também não é somente o legislador da crença. Isto é, ele estabelece leis para a crença cristã. Ele não só é também o condutor do raciocínio, um raciocínio lógico, e muito menos doador de facilidades terrestres. Mas ele é, acima de tudo, o renovador da vida de cada um. Por que ele renova a vida de cada um de nós? Porque se nós estudarmos o Evangelho de Jesus sistematicamente e trazendo para nossas vidas, para que a gente possa aplicar esse ensinamento todos os dias, paulatinamente, aos poucos, nós vamos nos melhorando, nós vamos nos renovando, nós vamos fazendo aquilo que ele veio propor para nós, para que nós possamos ser melhores pessoas cada dia mais. Nesta outra parte, ele diz assim: atingindo esse ápice do entendimento, a criatura ama o templo que lhe orienta o modo de ser. Contudo, não se restringe às reuniões convencionais para as manifestações adorativas, e sim traz o amigo celeste ao santuário familiar, onde Jesus, então, passa a controlar as paixões, a corrigir as maneiras e a inspirar as palavras, habilitando o aprendiz a traduzir-lhe os ensinamentos eternos através de ações vivas, com as quais espera o Senhor estender o divino reinado da paz e do amor sobre a terra. Na parte anterior, ele disse que Jesus é o renovador da pessoa, de todos nós. Então ele começa dizendo assim: atingindo esse ápice do entendimento, isto é, se nós conseguirmos entender que o Evangelho de Jesus, ele vai renovar a nossa vida se nós estudarmos de forma correta todos os dias e levando para as nossas ações, nossos pensamentos, nós vamos passar a ter um entendimento que a criatura ama o templo que lhe orienta o modo de ser. Isto é, nós vamos amar mais a nossa igreja, ou o nosso centro espírita, ou outro templo qualquer, porque Jesus, ele veio para todos nós. E desta forma, nós vamos passar a amar esse templo. Mas, veja bem, contudo, não se restringe às reuniões convencionais para as manifestações adorativas. Ele está dizendo que nós amamos o templo, mas nós não vamos ficar somente naquelas reuniões adorativas, fazendo cânticos, adorando Jesus. Nós não vamos ficar só naquilo, nós vamos muito mais além. Ele diz assim: traz o amigo celeste ao santuário familiar. O que é trazer o amigo celeste para o santuário familiar? É trazer o Evangelho de Jesus para o seu lar, que você vai estudar
que você vai passar para a sua família. Vai pegar a criança em tenra idade, já com 1, 2 anos, sentar na mesa e fazer o Evangelho. É isto que é trazer o amigo celeste ao santuário familiar. É exatamente o que nós estamos propondo. E ele diz que onde Jesus, ou seja, lá no lar, onde Jesus, então, passa a controlar as paixões. Ora, veja, as nossas paixões ainda é resquício de nossas vidas passadas, que nós éramos movidos por paixões. E essas paixões nós temos que mudá-las, transformá-las, que são em virtudes. As paixões são incontroláveis. E nós temos que realmente, a cada um de nós, cabe buscar as paixões que vamos descobrindo dentro de nós. E à medida que vamos descobrindo, nós vamos então deixando de ter essa paixão aflorada em nós. E ele diz mais, além de controlar as paixões, a corrigir as maneiras de pensar, de falar, de tratar o outro, e a inspirar as palavras. Inspirar as palavras significa nós estarmos ligados com o nosso anjo de guarda. E quando nós quisermos fazer alguma coisa, tomar uma decisão, estamos com uma determinada dificuldade, nós pedimos o nosso mentor, o nosso anjo de guarda, que é a mesma coisa, para ele nos inspirar. E ele vai nos inspirar, não dizendo o que nós temos que fazer, mas nos dando opções para que nós possamos escolher. E essa inspiração é fundamental. Por quê? Porque ao invés de nós tomarmos uma atitude deliberada de uma forma abrupta, nós já vamos parar um pouco e pensar, como diz, 2, 3, 5, 10 vezes, para que nós possamos tomar atitude, habilitando o aprendiz a traduzir-lhe os ensinamentos eternos através de ações vivas. Então, desta forma, nesse estudo, nós vamos traduzindo esses ensinamentos de Jesus em eternas ações vivas, ações nossas que nós vamos começar a praticar, com as quais espera o Senhor. Então, Jesus espera estender o divino reinado da paz e do amor sobre a terra. Porque é isto que Jesus espera. Porque se nós nos reformarmos, nós vamos ter contato com outras pessoas e vamos levando indiretamente para essas pessoas o Evangelho de Jesus. Porque não precisa você ficar falando em Jesus, em Cristo, ou colocando uma camiseta com a figura dele. Não precisa. Suas ações vão falar mais alto, porque você está agindo, você está pensando desta forma. E é exatamente isto que é estender o divino reinado da paz e do amor sobre a terra. Esta outra parte, ele diz: quando o Evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta ao Mestre Divino. Olha que interessante isto. Vocês devem ter percebido no princípio do vídeo que Jesus está batendo na porta daquela figura, e aí aqueles raios começam a transmitir não somente para aquela casa que está fazendo o Evangelho, que está fazendo a oração no lar, mas para todos em volta. E é exatamente isto que acontece. Daí, Emmanuel ter falado isto: quando o Evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta ao Mestre Divino. Nós começamos a expandir e Jesus entra na porta, a porta do nosso coração, ou a porta da casa, que também é a mesma coisa, porque ele vai entrar nas nossas vidas. E ele que fala de Neio Lúcio. Neio Lúcio é quem psicografou, através de Chico Xavier,
a esta lição e todo o livro, que são 50 capítulos. Então ele diz que Neio Lúcio conhece esta verdade profunda e consagra aos discípulos novos algumas das lições do Senhor no círculo mais íntimo dos apóstolos e seguidores da primeira hora. Ele está informando que Neio Lúcio conhece essa verdade, que ele vai falar aqui, que foram atos que ocorreram na vida de Jesus, na casa de Simão Pedro. Essas lições que ele colocou nesse mais íntimo dos apóstolos e seguidores da primeira hora, que foram os apóstolos. Aí ele diz que hoje, que quase 20 séculos já são decorridos sobre as primícias da Boa Nova, o domicílio de Simão se transformou no mundo inteiro. Jesus continua falando aos companheiros de todas as latitudes. Ele fala que já são decorridos quase 20 séculos. Por quê? Porque esse livro foi escrito em 1949. Vejam bem, em 1949, quantos anos já se passaram? Na conclusão, ele diz assim, que a sua voz incisiva e doce possa gravar no livro de nossa alma a lição renovadora de que carecemos, à frente do porvir, convertendo-nos em semeadores ativos de seu infinito amor e a felicidade maior a que poderemos aspirar. Então, nesse fechamento, ele diz que a voz incisiva e doce possa gravar nesse livro de nossa alma a lição renovadora de que carecemos, à frente do porvir. A voz incisiva e doce é de Jesus. E o livro da nossa alma é exatamente esse que nós vamos carregar para a nossa vida inteira, para toda a nossa eternidade. Porque essas lições, uma vez que nós traduzimos em sentimento em nossas ações, isto vai ficar conosco eternamente. E porque ela é renovadora, que nós carecemos à frente do porvir, ou seja, nós carecemos para a nossa vida eterna. E aí ele diz que nós vamos converter em semeadores ativos de seu infinito amor. Isto é, nós vamos semear o amor de Jesus. E é a felicidade maior a que poderemos aspirar. Quando nós estivermos, se já não estamos, não é? Semeando este amor que Jesus nos ensinou, é a felicidade que nós vamos ter. É o que nós podemos querer, sermos felizes e, acima de tudo, ser um trabalhador na seara do Cristo. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus. Queridos irmãos e irmãs, vamos agora nos preparando para as vibrações finais. Buscamos Jesus, vibrando muito amor, carinho e paz em nossas mentes. Vamos pedindo a fluidificação de nossas águas que estão junto a nós e que elas, fluidificadas, possamos usar diariamente no tratamento de nossa saúde material e espiritual. Vibremos intensamente para todos os países do globo terrestre, levando paz e harmonia entre todos os povos, pois somos todos filhos de um mesmo Pai. Vibremos pela nossa amada pátria Brasil, por todas as pessoas que detêm o poder de conduzir a nossa nação para o bem comum.
para o nosso presidente da República, que possa se manter fortalecido na fé, perseverança e otimismo na condução de nosso país. Neste momento, as equipes espirituais do plano maior encontram-se entre nós, nosso anjo de guarda, todas as equipes responsáveis por esta atividade. A equipe espiritual, em nome do Dr. Bezerra de Menezes, os benfeitores enviados pelo professor Eurípides Barçanufo e demais fraternidades que nos auxiliam neste momento. Ao nosso anjo Ismael, protetor do Brasil, pedimos que nos auxiliem a manter a fé em um novo porvir, perseverança no bem e mantermos no otimismo. E que cada um de nós possamos nos ajudar mutuamente ao ver um irmão ou irmã em necessidade de equilíbrio espiritual ou necessidade material. Que as nossas vibrações cheguem a todos os lares, incentivando a realizarem o Evangelho no lar, uma vez por semana, mantendo este local com equilíbrio, concórdia, perdão e muito amor entre todos os moradores. Enviemos nossas vibrações de carinho e de amor a todas aquelas pessoas que conhecemos, debilitadas pela idade, as que estão com medo ou que estão neste momento com doenças, principalmente aquelas mais graves. Junto com este amor que vibra em nossos corações e nossas mentes, vamos agradecendo a todos os trabalhadores da seara do Cristo Jesus. Vibremos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém.